Aê, glória a Deus, meus amados, minhas amados, bem-vindo de volta. Vamos continuar aí, né? A leitura do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você que ainda não foi inscrito no canal, se inscreve no canal. Deixe seu like, dê o seu joinha aí para nós, para ajudar aí a contribuir aí no canal, né? Ative o sininho, aperte em todas para você receber as notificações sempre que for postado um conteúdo novo, né? Você é notificado, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que o Evangelho do Senhor alcance, né? Várias pessoas aí. E aproveitando também, faça seu comentário, deixe seu comentário aí embaixo que você vai receber lá o coraçãozinho e eu também responderei assim que possível. Amém, amados? Amém, amadas? Fiquem com Deus e vamos ao vídeo? Sempre quando a gente vai começar a leitura do Evangelho, né, a leitura da Palavra de Deus, nós sempre temos que iniciar com uma oração. Então vamos fazer uma breve oração para que nós possamos aí adentrar na leitura da palavra. Amém, amados? Curve sua cabeça, coloque sua mão próxima ao seu coração, em sinal de respeito, e vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, estamos aqui na Tua santa e gloriosa presença para ler da Tua palavra, Senhor. Abra a nossa mente, o nosso entendimento, nos dê sabedoria e discernimentos espirituais para a gente poder ler e compreender o que a gente está lendo. Nós convidamos o Teu Santo e Poderoso Espírito, né, o autor da palavra, para estar conosco durante esses minutos, esses tempos de leitura do Evangelho do Senhor, que nós possamos ser lavados, que nós possamos ser tocados pela Tua palavra. É o que eu te peço, Pai, já te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém, amados! Estamos de volta para os 3 últimos capítulos do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu o doutor Lucas. Então eu sei que você já está aí com o coração jubiloso, com o coração queimando de ouvir essa palavra abençoadíssima. Então já falo para você, sem demora, pegue a palavra de Deus aí e abra comigo no capítulo 22 e vamos à leitura. Capítulo 22. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Procuravam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida de Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitões sobre como lhes entregaria a Jesus. Então, eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhes perguntaram: Aonde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Aonde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera, e prepararam a Páscoa. Jesus pede para Pedro e João entrar na cidade de Jerusalém, porque eles estavam, na Páscoa, e eles perguntam: mas como nós vamos preparar a Páscoa para o Senhor? E aonde? Aí quando vocês entrarem na cidade, vocês vão encontrar um homem com um cântaro. O cântaro seria
um vaso de barro aqui nas costas. Quando você vê eles indo, vocês já vão atrás dele. Na casa que ele entrar, vocês entrem também e falem com o dono daquela casa que o mestre mandou perguntar em qual aposento que é para a gente preparar a Páscoa para ele participar com os seus discípulos. E assim que eles entram na cidade, eles encontram este homem, do mesmo jeito que Jesus relatou, e fala com o dono da casa, e ele mostra para ele aonde será a Páscoa, onde eles farão o que vai se tornar a famosa ceia do Senhor, aonde Da Vinci vai lá depois e pinta aquele quadro da ceia do Senhor. Amém, amados? Versículo 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com eles os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: Isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Jesus, preparada lá a ceia, ele se reúne com os, aqui a Bíblia já chama de apóstolos. Apóstolo é porque o mestre vai ser perseguido esta noite, vai ser crucificado, morto, e então quando Jesus morre, eles passam de discípulos a apóstolos, ou seja, enviados para pregar o evangelho, para dar continuidade ao reino de Deus aqui na terra, nós, os homens. Então ele senta ali naquela mesa, faz a ceia, parte o pão, distribui entre eles: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso todas as vezes em memória de mim. E ele reparte o cálice, o sangue, dele, esse é o sangue da nova aliança, que é dado por vós e tal. Aí ele diz: e eu vos afirmo que um dentre vós me trairá, mas ai daquele por que o Filho do Homem vai ser traído. Mas assim tem que acontecer. Ou seja, mesmo sabendo da traição de Judas, Judas ainda como um dos discípulos de Jesus ainda participa da última ceia do Senhor. Mas depois, mesmo assim, quando uma pessoa está com seu cérebro fechado, voltado para dinheiro, porque ele vai vender Jesus por dinheiro, por 30 moedas de prata, então ele permanece focado, e ainda assim que Jesus alerta, mesmo assim ele permanece com o coração dele endurecido e voltado para a parte financeira, e vai pagar um alto preço por causa disso. Mas mesmo assim, no momento, ele ainda não se atenta para o que ele já tinha feito, que era vender. E só faltava mesmo ele apontar: eis ali onde ele fica, e é ele ali. Amém, amados? Versículo 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores, mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós vos seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio,
para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vós assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Eu acho linda essa passagem aqui, porque aqui na terra, o comum, como Jesus diz aqui, é que os governadores, o reino, eles são honrados, são chamados de bons, porque eles têm posição social grande, né? E eles mandam e desmandam, e comandam, e faz isso, e faz aquilo. E ele está ensinando para os discípulos o seguinte: vós não sois desse mundo. E se vós não sois desse mundo, as coisas desse mundo é o contrário. Se você quiser ser grande lá do outro lado, é a humildade do teu coração que vai determinar o tamanho que você vai ser no reino de Deus. Quem quiser ser grande lá tem que ser o último aqui, é o contrário. Ali, quem é o maior? É aquele que está sentado na mesa para ser servido ou é aquele que está ali para servir? Aí ele diz, pois eu estou aqui para servir-vos. Então, vocês têm que aprender isso, é a humildade. Vocês não têm que querer ser maior do que ninguém, vocês têm que querer ser, muito pelo contrário, servos de todo mundo, para serem grandes lá do outro lado, receberem galardões e tocar no coração do meu Pai. Isso que Jesus ensina, ao contrário do que o mundo prega, né? Que é bom é quem tem dinheiro, quem tem posição social, quem tem isso, quem tem aquilo outro. Esses aí vão viver aqui na terra a sua própria recompensa. E no inferno vão viver o arrependimento eterno. Mas aí já vai ser tarde demais. Então, tira seu ego. Mata o seu ego. Seja simples, seja humilde. Procure ajudar as pessoas com todo o seu coração. Para de julgar, né? Sirva com todo o amor do seu coração, sem esperar nada de volta. Quem vai te dar a recompensa é o Pai que está em oculto, que em secreto tudo vê. Amém, amados? Versículo 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converterdes, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão quanto para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conhece antes que o galo cante. Pedro é avisado. Aí Jesus diz, né, que Pedro, eis que Satanás pediu para te tripudiar, te massacrar, né? Mas eu roguei a Deus por ti para que tua fé não desfaleça. Mas mesmo assim, Pedro vai ser esbagaçado, ele vai ser moído por Satanás. Porque Jesus ainda completa, que Pedrão vem lá e fala bem assim, não, mesmo que eu tenha que ser preso com o Senhor, mesmo que eu tenha que morrer pelo Senhor, eu estarei do teu lado. E ele, Pedro, eu te digo que hoje ainda tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. E aí Pedro fica meio assim, né? Então, ou seja, Satanás ia massacrar Pedro, tirar a fé dele, porque ele negando Jesus, o coração dele ia morrer junto com Cristo. Mas aí, como o Senhor Jesus rogou a Deus para que Deus preservasse a fé de Pedro, aí ele vai ser moído, vai ser esbagaçado, né? Que ele vai negar veementemente 3 vezes ao nosso Senhor Jesus Cristo, e aquilo ali vai acabar com ele, mas depois ele vai se inserir novamente, ele vai ser fortalecido e ele vai reunir os discípulos e a missão deles vai continuar para a honra e glória do nome do Senhor. Então, muitas das vezes, nós somos tripudiados pelo Satanás aí, né? Mas é para nos fortalecer, para nos deixar firmes nos caminhos do Senhor. Porque qual é o general que se torna general se não tiver experiência nas guerras e nas batalhas, né? E é isso que Deus nos faz quando nos coloca nas batalhas, nos capacitar. Tá? Não apenas para a gente ouvir falar, mas para a gente ter as nossas experiências particulares com Deus. Amém, amados? Versículo 35. A seguir, Jesus lhe perguntou, quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles.
Então lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que tem espada, venda a sua capa e compra uma. Quem não tem espada, venda a sua capa e compra uma. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhes disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E respondeu-lhes: basta. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou a cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu e o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Falava ele ainda quando chegou uma multidão, e um dos 12 o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhes disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitão do templo e anciões que vieram prendê-lo, disse: saístes com espadas e porretes, como para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não puseste as mãos sobre mim. Está, porém, a vossa hora e o poder das trevas. Essa parte aqui é interessantíssima. Nós vemos aqui o que Jesus pergunta: quem tem espada, né? E eles mexem ali, vão ali e falam: ó, tem 2 espadas aqui. Aí ele diz: basta essas 2 espadas aí, traz elas, né? E ele vai para o monte. Quando ele entra no Monte das Oliveiras para orar, ele deixa os discípulos próximos, se afasta um pouco e ele vai lá, se ajoelha, coloca sua cabeça baixa em terra e começa a orar. Pai, se possível, passa de mim este cálice. O que é este cálice que ele diz? É o sofrimento que ele vai passar até, né, ser crucificado na cruz do Calvário e entregar o seu espírito a Deus. Porque ele sabia do que ele ia passar, ele sabia do que ele ia sofrer, ele sabia de todo o sofrimento que ele ia passar por ali, ao contrário de nós, que Deus não permite que a gente saiba dos sofrimentos que a gente vai passar para não correr risco da gente desistir. Porque sabendo das dificuldades fica mais difícil. Então, sem a gente saber das angústias, do que a gente vai ter que passar, nós vamos na fé um dia depois do outro e acabamos rompendo dificuldades que nem nós mesmos acreditávamos que nós seríamos capazes de passar. Então, mas Jesus sabia. Então, eles, tomado de um estresse muito grande pelas dores, pelas angústias que eles iam passar, ele soa gotas de sangue. O que isso quer dizer? Que como ele está de cabeça baixa e ele está sob um estresse muito grande, os microvasos da cabeça dele, né, que são pequenas veias, elas se rompem, aí se misturam com suor, e aí sai pelo suor, né, e pinga no chão por causa do estresse. E ele diz ao Pai novamente: Pai, se possível, passa de mim este cálice, porém seja feita a tua vontade. Então não é pecado para nós a gente expor na presença de Deus uma vontade nossa. Mas que, porém, a gente fala: mas seja feita a sua vontade. Ah, eu tenho o desejo de casar com aquela mulher ali, Senhor, mas seja feita a tua vontade. Se for da tua vontade, então é uma bênção, né? Ah, eu tenho vontade de casar com aquele rapaz ali, porém seja feita a sua vontade. E aí há um mover e aquela pessoa se afasta. E aí muitas das vezes os cristãos ficam chorando: ah, mas era de Deus e não deu certo, não sei o quê, fica se lamentando. Mas se afastou, é porque foi Deus que tirou, porque tem coisa melhor para você, ou então está te livrando de uma
uma grande dor de cabeça, não é verdade? Porque na realidade a gente só conhece as pessoas quando a gente passa a conviver com elas embaixo do mesmo teto, né? Comendo 1 quilo de sal, como se costuma dizer. Então, quando Judas chega e beija ele, ele fala bem assim: Judas, com um beijo tu traz o filho do homem? Né? E aí os caras chegam para prender ele e a gente vai descobrir que este que puxa a espada e corta a orelha de um dos soldados do sumo sacerdote não são romanos, tá? São soldados do templo, são soldados do sumo sacerdote que vão prender Jesus. Eles vão ser levados depois para Pilatos e vai ser entregue na mão dos romanos, mas aí quem prende ele é o próprio povo de Deus, são os próprios soldados do templo, por ordem, né, do sumo sacerdote. Então, como ele falou que era para levar as espadas, os caras puxam a espada e um deles corta a orelha de um dos servos. Mas para que Jesus fala para eles levar a espada? Que loucura! Se ele é o homem da paz. Mas era para mais uma vez ele, nos últimos momentos, eles ensinarem aos seus discípulos que eles têm que orar porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, quando ele puxa a faca, a espada e corta a orelha, ele manda que eles parem, que eles se livrem daquelas ferramentas lá, e ele faz uma cura na orelha deste servo, que lá no Evangelho de João nós vamos descobrir que o nome dele é Malco, e quem fez isso foi o Pedrão. Pedrão corta a orelha dele, o Senhor pega a orelha dele no chão, sangrando, coloca aqui no local e ela fica perfeitamente no local, e aquelas pessoas ficam ali impactadas com aquele, né, último milagre que o Senhor faz assim, na presença dos seus discípulos. Então eles largam aquilo ali e eles prendem Jesus e levam para o sumo sacerdote. Amém, amados? Versículo 54. Então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo-o outra vez, disse: Também tu és dos tais. Pedro também protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou grandemente. Isso que Satanás tripudiou, esbagaçou o coração de Pedro, porque ele dizia lá com todas as forças do seu coração, né, da sua alma: Senhor, eu vou contigo nem que seja para a cadeia, eu vou contigo nem que seja para a morte. E o que Pedro faz? Nega a Jesus 3 vezes diante das pessoas, nega veemente mesmo assim. Então aquilo ali para ele que sempre declarou, né, que amava Jesus acima de tudo e aquelas coisas todas, foi como um balde de água fria na cabeça dele. E ele foi o único dos discípulos que conseguiu entrar, né, aonde Jesus estava detido, e ficou acompanhando para ver o que ia acontecer. Porque ele está próximo de onde Jesus está, e Jesus olha para ele na hora em que ele nega a 3ª vez a Cristo. E quando ele vê os olhinhos dos mestres, assim, ele não aguenta e sai dali chorando, porque ele negou o seu mestre. Olha o coração de Pedro, como é que não fica em frangalhos. Completamente moído, né? E esbagaçado por Satanás. Amém, amados? Vigiai e orai a todo tempo, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, a qualquer momento a gente pode pecar. A qualquer momento a gente pode falhar aí e escorregar.
Por isso que nós temos que permanecer orando, né? Para poder ficar o mais tempo possível alinhado com o que o Senhor nos ensina. Amém, amados? Versículo 63. Os que tinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas e, vendando-lhe os olhos, diziam: profetiza-nos, quem é que te bateu? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao sinédrio, aonde lhe disseram: se tu és o Cristo, dize-nos. Então Jesus lhes respondeu: se vô-lo disser, não o acreditareis. Também, se vos perguntar, de nenhum modo me respondereis. Desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso. Então disseram todos: logo tu és Filho de Deus? E ele lhes respondeu: vós dizeis que eu sou. Clamaram, pois: que necessidade mais temos de testemunha, porque nós mesmos ouvimos da sua própria boca. Ou seja, ele é levado ao sinédrio assim que amanhece, né? E eles em cima dele questionando, querendo ouvir da boca dele que ele é filho de Deus para ter com que o condenar. Então eles falam: tu és o filho de Deus? Ele diz: tu o dizes que eu sou. Então ele já, então não precisa mais de testemunha nenhuma. Ele declarou e vamos levar ele para os romanos agora e entregar ele na mão dos romanos. Amém, amado? Capítulo 23. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos, e ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando-se ele o Cristo, o rei. Então lhe perguntou Pilatos: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, aonde começou até aqui. Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lhes remeteu. Então nós vemos aqui que os principais o principal sacerdote, os escribas e os fariseus, né, ainda mentem, porque não, ele diz que ele é filho de Deus, ele afirma que ele é filho de Deus, isso já perante Pilatos, que é romano, né, e outra coisa que ele diz que não é para a gente pagar tributo a César, e Deus, não foi isso que Jesus disse, mas eles tinham que arrumar um pretexto de qualquer jeito para colocar na cabeça de Pilatos que ele tinha que crucificar Jesus, que ele tinha que matar Jesus. Só que o Pilatos, interrogando Cristo, ele fala: eu não vejo, né, nenhuma condenação a este homem, nada que faça com que ele mereça ser preso. E então, como eles dizem que ele é galileu, e Herodes está ali próximo, né? Está lá em Jerusalém, e eles falam bem assim, e Herodes, que era o tetrarca lá da Galileia, fala: não, então manda para Herodes, ele que vai decidir lá, que, né, se ele decidir, para lá decidiu, e eles vão levar ele lá para Herodes. Versículo 8. Herodes, vendo Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito que queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo. E, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizades um com o outro. Jesus é levado até Herodes, e Herodes já tinha ouvido falar muito de Jesus, e ele tinha um desejo grande de conhecer Jesus para ver os milagres que Jesus fazia. Só que Jesus não fez nada na presença dele, e ele ficou frustrado.
Então ele mandou vestir Jesus com uma roupa, né, para envergonhar o mestre e devolveu para Pilatos. Falou, não, ele que se vira para lá, não vou me envolver nisso aí não, né? E aí Jesus de volta a Pilatos. Versículo 13. Então, reunidos Pilatos e os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes, apresentastes-me este homem como agitador do povo, mas, tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que os acusais, nem tampouco Herodes, pois nolo tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. E era-lhe forçoso soltar-lhe um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava, fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam, crucifica-o, crucifica-o. Então, pela primeira vez, lhes perguntou que mal fez este. De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles instigavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio e a quem eles pediam. E quanto a Jesus, entregou-os à vontade deles. Nós vemos aqui que Pilatos insiste em querer libertar Jesus porque não vê crime nenhum em Jesus, ainda mais que possa levá-lo à morte. Porém, a pressão a pressão popular, influenciada pelo sumo sacerdote, pelos escribas, pelos doutores da lei, contra Jesus é muito forte, é muito grande. E o Pilatos ainda segura até ao último momento. Só que eles tinham um costume que todas as vezes, em todas as Páscoas, ele escolhia 2 presos para soltar um. E ele ainda diz, vou dar uma boa surra em Jesus, vou mandar dar uma boa surra em Jesus, mas vou soltá-lo. E aí eles começam, não, solta-nos Barrabás, solta-nos Barrabás. Barrabás, ele era um ladrão e era um homicida. Nenhuma das agitações que ele fez lá, ele acabou matando um homem. Então Pilatos não queria soltar um camarada desse, né? Então ele começa a trabalhar novamente na cabeça do pessoal e pergunta para eles, então o que ele fez digno de morte? E eles não querem nem saber de dar explicação não, já começam a gritar, solta ele, crucifica, crucifica, crucifica. E Pilatos, né, como governador de lá, eles tinham que manter a ordem. E ele fica com um receio de arrumar um tumulto muito grande se ele não fizesse a vontade do povo. Porque isso aí podia refletir lá em Roma e ele ser chamado para dar explicações por que ele perdeu o controle da cidade de Jerusalém, lá onde os romanos dominavam, né, os judeus na época. E aí ele, para evitar maiores problemas, vendo que o povo estava se agitando muito, ele resolveu atender ao pedido deles, né? E vai entregar Jesus para ser crucificado. Versículo 26. E como o conduzissem, constrangendo um sirineu, chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que levasse após Jesus. Seguindo-o numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorais antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá, bem-aventuradas as estéreis que não geraram e nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes, cai sobre nós, e aos outeiros, cobre-nos, porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? E também eram levados outros 2 que eram malfeitores para serem executados com ele. Então aqui, Herodes já
Herodes não, perdão. Aqui, Pilatos já entregou Jesus para ser crucificado. Ele está já indo para o Calvário. Aí vem passando um homem de Cirene, que é de Cirineu, né? E eles pegam aquele camarada e constrangem ele a levar a cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo já estava bastante machucado e muito debilitado. E a cruz, ela pesava em torno de 50 a 70 quilos. Então você imagina, um camarada que apanhou pra caramba, desde as 2 horas da manhã, quando ele foi preso, que ele apanha, que ele tá com fome, né, sem comer nada, e está sendo escarnecido ali, aí está carregando aquela cruz pesada. Então eles constrangem esse Cirineu para carregar a cruz de Cristo. Qual é o significado disso? Que aquela cruz não era de Cristo, aquela cruz era nossa. Então por isso que ele pega um homem para ajudar ele a carregar a nossa cruz. Hoje, ele nos ajuda a carregar a nossa cruz individual. Né? Quando nós estamos aí tristes, abalados com alguma coisa, Jesus está sempre do nosso lado, ajudando-nos a carregar a nossa cruz. Por isso que nós devemos permanecer confiando, né, em Jesus, confiando na graça de Deus, que Ele está ali no nosso lado, nos fortalecendo. E essa parte, quando ele passa, que as mulheres falam com ele, né? Ah, nossa, que tome piedade do Senhor, ele diz, orai primeiro por vós, porque vai chegar o tempo em que vocês vão dizer, bem-aventurada aquela que não gera filho. Porque lembra como eu falei para vocês em capítulos anteriores, que 35 anos, mais ou menos, depois da morte de Cristo, no ano 70, quando os judeus eles vão tentar uma rebelião e o Tito vem, um general, né, romano, e toma Jerusalém de novo, e ali ele vai matar muitas pessoas. Então as mulheres que têm criança de colo, elas vão sofrer muito, porque eles vão permanecer muitos dias sitiados ali, fome e sede e doença, de um monte de corpos mortos dentro da cidade, aquele mau cheiro. Então elas vão falar assim, poxa, se delas não tivesse filho para estar passando por isso aqui. Isso que Jesus está falando para elas aqui, né? Rogai por nós, primeiro por vós mesmos, porque vão passar por uma grande batalha aí, por um grande deserto, e vão desejar isso, que não tivessem filhos para passar pelo sofrimento que irão passar. Amém, amados? Versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam, salvou os outros e a si mesmo se salve, se é, de fato, o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estavam uma epígrafe com letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vierem no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, eles são crucificados, né? Jesus está no centro e tem dois salteadores, um à direita e o outro à esquerda. E um deles, né, escarnece de Jesus. Se tu é filho de Deus, desce daí e livra a gente também. O outro, porém, diz, né, tu não tem em mim não? Nós estamos aqui porque nós merecemos pelos atos que nós fizemos. Agora este nada fez e nada merece para estar aqui. E aí ele diz para Jesus, lembra-te de mim quando eu estiver no teu reino? Né? Ou seja, lá na cruz do Calvário, um próprio homem mau reconhece a divindade do Cristo.
E Jesus diz: ainda hoje te digo, estarás comigo no paraíso. Amém, amados? É forte esse aqui. Versículo 44. Já era quase a hora sexta, e, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião que tinha vencido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Senhor Jesus entrega o seu espírito à morte, né? Houve escuridão da hora sexta até a hora nona. A hora sexta era meio-dia, a hora nona, 3 horas da tarde, quando ele entrega o seu espírito. E diante de todas as coisas que aconteciam ao redor de onde eles estavam, um dos próprios soldados romanos, outro que não era judeu, né, reconhece a divindade de Jesus depois que ele morre. Ele é literalmente, este verdadeiramente era justo. Né? E aquelas pessoas saíam batendo nos peitos, se lamentando por ter feito aquilo com aquele homem. Mas aqueles que andavam com Jesus, né, eles ficaram tristes pelo que aconteceu, mas, né, aquele véu lá no templo, ele se rasga de alto ao baixo. O que isso quer dizer? Que lá no templo existia um lugar santo, onde os sacerdotes ficavam, e o lugar santíssimo, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar, né, para oferecer sacrifício em perdão dos pecados do povo judeu. E aquele véu ali foi rasgado, porque a partir de agora o cordeiro, o sacrifício maior, tinha acabado de acontecer lá na cruz do Calvário. Ele deu o sangue dele como um cordeiro mudo e imaculado, para que sobre os seus pés, sobre as suas pisaduras, nós fôssemos sarados, e ele jogou sobre si todos os pecados daqueles que nele crê, como Senhor e Salvador da sua vida. Que a mudança, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Amém, amados? Versículo 50. Eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. E tirando-o do madeiro, envolveu-o num lenço de linho e o depositou num túmulo aberto numa rocha, aonde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação, e começavam o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram, segundo o mandamento. O Senhor Jesus entrega a sua vida às 15 horas, às 3 horas da tarde de uma sexta-feira. Porque o horário do judeu, o dia virava às 18 horas. Não é à meia-noite como é no nosso tempo. Lá era às 18 horas, já passava para o sábado. E no dia, né, de sábado, eles não podiam fazer nada. Então eles tinham que retirar os corpos daqueles homens antes das 18 horas. Então ele morre às 3 horas da tarde e José de Arimateia vai lá em Pilatos, pede o corpo de Jesus, retira o corpo de Jesus, enrola ele e coloca ele num túmulo virgem, que aquele homem tinha mandado fazer lá na pedra para ele, só que ninguém tinha usado, né, aquilo lá. Então, o corpo de Cristo é depositado ali, se rolado uma pedra, né,
na entrada do sepulcro de Cristo e todos vão para casa. E as mulheres que acompanhavam Jesus também vão para casa. No sábado eles não podiam sair de casa, não podiam fazer nada, né? Respeitando, né, a lei do sábado. Então é isso que está falando aqui. Eles vão e resguardam a lei. E como o dia vira nas 18 horas, às 18 horas do sábado já passa o domingo. À noite também eles não era recomendado eles saírem de casa, né? Porque por segurança, naquela época já havia ladrões e salteadores. Então quando chega na madrugada, aí elas correm lá para o templo para embalsamar ainda mais o corpo de Jesus. Capítulo 24. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Como eu estava explicando, né? Elas voltam no domingo cedo, lá no sepulcro, e encontram a pedra removida. E elas têm coragem de entrar no túmulo para ver o que está acontecendo. E não viram o corpo de Jesus, mas viram 2 varões, que eram 2 anjos, né? Só que transfigurados em homem, né? Em forma humana. E eles diz para elas: por que procurais aquele que vive entre os mortos? Vais, assim como ele disse que ia adiante do seu povo, dos seus discípulos, né, para a Galiléia, e diz a eles o que aconteceu, que ele ressuscitou. E elas correm, encontram os 11 e falam, os 11 porque, né, Judas, o traidor, já não estava mais com eles. E fala para eles que elas foram lá e viram isso e aquilo, e os outros testemunham, e Pedro corre lá e vê que isso verdadeiramente aconteceu, e ele fica maravilhado. Versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles, estando a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Senhor Jesus se aproximou e ia com eles, e os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso,
é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então disse-lhe Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinhas que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já está declinando. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, aonde acharam reunidos os onze e outros com eles, e os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Ou seja, Jesus aparece a dois dos seus seguidores, não era nenhum dos 12 discípulos, era seguidor de Cristo. Dois, né? E ele caminha com eles, pergunta para eles o que tinha acontecido, e eles falam: ué, por acaso você é o único que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? Um varão valoroso, profeta de Deus aí, Jesus, o Cristo, que foi morto e crucificado, e eis que já é o terceiro dia. O terceiro dia, amados, é o seguinte: ele foi crucificado na sexta-feira, então ele morreu na sexta-feira, passou o sábado, no domingo já era o terceiro dia. Não é 72 horas, o terceiro dia. No terceiro dia aconteceu. Mesmo que ele ressuscitou de madrugada, já era o terceiro dia, o domingo. E no terceiro dia vai ressuscitar. Não é, 72 horas depois. É diferente. Terceiro dia, a referência do terceiro dia. E quando eles entram na sua casa, que os olhos deles estavam vendados para eles não reconhecer a Cristo, que eles convidam Jesus para entrar, que Jesus parte o pão e dá para eles, aí sim, ele abre os olhos, eles reconhecem o Cristo e ele some na presença deles. Aí eles voltam para Jerusalém, acham lá os 11 reunidos, mais alguns que estavam com eles, falam: nós acabamos de ver que o Senhor realmente ressuscitou e apareceu para nós, porque quando ele falava, o nosso coração ardia. Olha o poder da palavra de Deus para o coração humano, poder de queimar, de arder com o amor de Cristo pelas pessoas. É fantástico isso, né? Versículo 36. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Pai seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo? Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa de comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos.
Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados e todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo levado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Então Jesus finalmente aparece aos 12, quando eles estão numa sala, fechados, né? E eles ainda resistem em crer que era Jesus. E ele vai e prova para eles: olha que se espírito não tem carne e nem tem osso, toca em mim. E eles tocam nele, e ele fala: tem alguma coisa de comer? E ele lá tem um pão e um favo de mel, e ele come e mostra para eles que é ele. E ali ele vai adiante deles até a Galileia. E lá, quando ele está abençoando eles, ele sobe, né? Vai subindo aos céus, e eles ficam maravilhados com o Senhor Jesus indo sentar à direita do trono de Deus. E ele diz: ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder, que é, né, a descida do Espírito Santo de Deus. É lindo demais, amados. É lindo demais a presença de Deus, a palavra de Deus, a comunhão de Deus e o grande amor de Deus por mim e por você. Amém? Ficamos aqui neste último vídeo, né, do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu o doutor Lucas. Então, que Deus vos abençoe, que essa palavra o fortaleça e os lave, e até o Evangelho do apóstolo João, se Deus quiser. Fiquem com Deus.